SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Muito bom dia, Alto Araguaia, Santa Rita do Araguaia, aqui pastor Osés Feitosa, iniciando mais um programa Semeando em Vidas, Ministério Sementes de Cristo. Muito bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje, com certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Hoje, sexta-feira, né? Você que teve uma semana de trabalho, que está trabalhando ainda, né? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, nós temos um texto aqui, uma história bíblica para a nossa reflexão. Quero desde já convidar você para participar da nossa reunião ontem, quinta-feira, uma reunião abençoada ali na nossa igreja, na Avenida Epifânio dos Santos, número 492, no centro, em Santa Rita do Araguaia. E quero convidar para este domingo, próximo domingo, às 19 horas, para você estar conosco nas nossas reuniões, no nosso culto de celebração ao nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, e nós vamos ler o verso 27 em diante, que diz assim: Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. Isso simboliza 27 metros, tá, irmãos? E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que havisse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Essa história, ela se refere ao momento em que o apóstolo Paulo, ele é levado de Jerusalém para Roma. No meio do percurso, no mar Adriático, acontece naquele mar uma situação em que o navio aonde eles estavam, eles entraram em um período de um tufão, por nome de Euraquilão, que trouxe uma grande tempestade no mar. Diz a Bíblia que eles não conseguiam distinguir o dia da noite, devido à escuridão que estava ali, devido à tempestade que se formou. E essa tempestade que se formou, ela vai durar alguns dias. Essa tempestade que se formou, diz a Bíblia que ela vai durar 14 dias, a ponto de vir tamanha destruição tanto no navio, como trazer preocupação àqueles que estavam, a tripulação que estava naquele navio. A Bíblia diz que ali estava o apóstolo Paulo junto com o centurião e com os soldados. Estava pessoas que também estavam viajando. Estava pessoas que estavam trabalhando naquele navio. E no meio daquela agonia, no meio daquela tribulação, Paulo ele se levanta, Paulo se levanta, prisioneiro, porém, homem de Deus. Ele se levanta e ele traz uma palavra. Ele diz assim: vejo que toda a navegação há de se perder, que o navio pode chegar a se destruir, porém nós não seremos destruídos. E essa convicção dessa palavra, Paulo ele se dá porque ele estava com Deus, ele estava em Deus. Tanto que a Bíblia diz que há um texto aqui no versículo 23, quando Paulo diz a eles: esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Olha que maravilha. Paulo diz: pessoal, fica tranquilo. É difícil falar fica tranquilo quando você não sabe nem distinguir o dia da noite, quando você não sabe
quando é dia e quando é noite, por causa da grande tribulação, por causa dos vendavais que ali está. E tudo se perdendo, onda de um lado, onda do outro. E a Bíblia diz que Paulo, vendo nas pessoas o desespero, porque as pessoas estavam desesperadas, até mesmo aqueles que conduziam a navegação estavam desesperados, sabendo que a vida deles estava correndo risco. Mas o apóstolo Paulo, ele chega diante dele, pessoal, o Deus a qual eu sirvo, o anjo do Senhor, ele me disse que importa que eu chegue em Roma para ser apresentado a César. Porém, eu e aqueles que estão navegando, não nos vai acontecer dano algum. Mas mesmo assim, com a palavra do apóstolo, que era apóstolo para Deus, mas para os homens ele era apenas um prisioneiro, mesmo com a palavra, o desespero era tamanho naquela navegação. O desespero era tamanho dentro daquele navio. Paulo ainda disse para eles: portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Mas eles não ouviam a palavra de Paulo. Eles não ouviam a mensagem do apóstolo de Cristo. A ponto que o texto diz, a qual nós lemos, que eles, ainda ali no meio do mar, eles suspeitavam, os marinheiros suspeitavam que estavam próximos de alguma terra. Eles lançaram, diz o texto, o prumo, acharam primeiro 20 braças, depois acharam 15 braças, que dá 27 metros. Eles pensavam, nós estamos próximo de um rochedo, a navegação pode se chocar, pode acontecer algo pior. Quer dizer, eles estão pensando, para nós já era, não tem mais saída, não tem mais solução. Estamos perdidos. Nós não sabemos o que é mais a luz do dia, já faz 14 dias. Nós não vemos as estrelas no céu. Tamanha tempestade se formou. E aí a Bíblia diz que eles pensavam até mesmo em se lançar do navio. O texto diz, no versículo 32, então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa. Eles começaram a entrar nos barcos pequenininhos que ficavam no navio e se lançarem a alto mar, já ensinavam assim, estamos desistindo. Pegavam as suas coisas, os seus bens, começaram a lançar do navio desistindo. Acabou. Não tem mais saída, não tem mais jeito. E o apóstolo Paulo falando, pessoal, nós vamos chegar lá. Deus falou comigo que nós vamos chegar lá. Comam alguma coisa, se alimentem. O texto diz que Paulo estava dizendo a eles, versículo 34, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começaram a comer. Olha tamanha fé do apóstolo Paulo. Olha o que é, meu irmão, uma pessoa de Deus no meio de uma tribulação. Todos preocupados, todos pensando em desistir, todos falando já era, é 14 dias de escuridão, é ondas, é perdas, e já não temos mais expectativa de nada. Mas estava ali um homem de Deus, que tinha uma promessa de Deus de chegar a um lugar que Deus falou, você vai até Roma. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Acontece, meu irmão. Se Deus falou que vai te levar a um lugar, Ele vai te levar a esse lugar. No meio do caminho pode ter tribulações, no meio do caminho pode ter vendavais, pode ter ondas, mas se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. E ele convicto da palavra de Deus. Você acha que Paulo também não estava com medo? Estava. Mas maior do que o medo de Paulo era a palavra de Deus. Era aquilo que Deus havia lhe dito. Maior do que o meu medo, do que os seus medos, tem que ser a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus tem que estar acima do nosso medo. Ah, pastor, eu estou com medo. Deus liberou uma palavra na minha vida. Deus liberou algo. Deus falou que vai acontecer. Descansa em Deus. Ainda que esteja em uma tribulação, em um vendaval, descansa. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Ele está com medo. O homem, a estrutura, tem medo.
preocupa, quer parar, mas no fundo do coração, a palavra estava dizendo, você vai chegar lá. E a missão de Paulo, do homem de Deus, não é apenas ele chegar, mas ele liberar a palavra sobre aquele povo e dizer, nós vamos chegar. Ele inclui as pessoas com ele. Não é apenas eu que vou chegar lá com vida, vocês vão chegar comigo. O Senhor falou comigo. Agora nós temos que comer, nós temos que alimentar, nós temos que cuidar da nossa saúde, porque nós vamos chegar lá. E algo muito interessante no versículo que nós lemos, no versículo 35, e havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos. Parece até o momento da ceia. Parece até o momento quando ele teve em Troade, que ele celebrava a ceia e que ele levantou o pão e partiu o pão. E antes de partir o pão, um menino que estava na janela, ouvindo a pregação na janela, a luz forte do ambiente em que eles estavam, naquele cenáculo, o menino caiu da janela. A Bíblia diz que aquele menino caiu e quando todos foram acudir o menino, falaram, o menino está morto. E Paulo chegou até aquele menino por nome de Eutico, e ele restaurou, orou por aquele rapaz que voltou à vida. E depois de orar por aquele rapaz que volta à vida, diz a Bíblia que Paulo volta até o cenáculo. Ele pega o pão, ele dá graças, ele parte o pão com seus irmãos. O pão simboliza a palavra. O pão simboliza o corpo de Cristo. Aleluia. Ele está no meio de uma tribulação, ele está no meio de um mar, ele está em um lugar em que não tem expectativa, todos pensando em morrer, mas ele está partindo o pão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele está partindo o corpo de Cristo para aqueles homens. E ele fala, come, se alimente do corpo, se alimente do pão, porque nós vamos chegar em terra firme. E diz a Bíblia que no 15º dia, eles chegaram em terra firme. Bendito seja Deus. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Às vezes você quer desistir hoje e o teu milagre vai acontecer amanhã. Às vezes eles queriam desistir no 14º dia. Eles queriam se jogar do navio no 14º e o milagre aconteceu no 15º. Sempre quando nós queremos parar, no momento que nós falamos, Deus, eu não consigo mais, chega, Senhor, aqui foi o limite. É no nosso limite, meu irmão. É no nosso limite que Deus ele começa a agir. É quando eu não suporto mais, é que entra Deus na nossa vida, com o milagre, com o sinal. Você quer parar hoje, hoje já chegou o seu limite. De hoje para amanhã você fala assim, não aguento mais, é amanhã que ele vai operar. Não desista. Não lance ao mar. Não se lance ao mar. Coma pão. Olha que palavra. Coma pão, a palavra. Se alimente. Se alimente. E partindo o pão, deu para eles comer. O milagre aconteceu no outro dia. Depois que eles se alimentaram. Depois que eles comeram pão. O pão da vida. A palavra de Deus. Senhor Jesus Cristo. Ele está te vendo nesse navio da sua vida, em que você está pensando em pular fora, em que você está pensando em desistir, em que você está pensando em parar. Você não vai parar, meu irmão. Você vai se alimentar. Não é fácil, 14 dias, sem saber como é o dia, como é a noite, a pessoa se perde, a pessoa perde toda a expectativa de vida. Mas quando tem um homem de Deus ali, que crê em Deus, que tem uma palavra de Deus, que Deus falou, vai chegar, você vai chegar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O 15º dia, ele está chegando. Você vai observar a areia da praia. Eles viram a areia da praia. O sol brilhou sobre eles. Aqui eu tenho o pão, a palavra de Cristo. Eu tenho o sol da justiça. Malaquias 4:2, brilhará sobre ti o sol da justiça. Tem um novo dia chegando para você, meu irmão. Tem um novo dia raiando para você. Tem uma nova expectativa, tem algo novo
chegando para a tua casa, para a tua família. Você crê nisso? Eu tenho certeza, pela palavra de Deus, algo novo vai acontecer com você. Algo novo vai acontecer na sua vida. Nós vamos orar. Antes de orar, só reforço o convite para você, meu amigo, meu irmão. Domingo, a partir das 19 horas, Ministério Sementes de Cristo. Rua Epifânio dos Santos, número 492, no centro em Santa Rita do Araguaia. Venha estar conosco para uma noite de celebração, de adoração, de louvor. Bem, ali na igreja nós estamos mantendo distanciamento, a pessoa tem as suas mãos álcool e gel, tudo conforme os decretos municipal e estadual. E para nossa segurança também. Nós vamos vencer esse corona, nós vamos vencer essa pandemia. Eu tenho certeza que Deus ele tem a resposta para o seu povo. Nós lamentamos as perdas, nós lamentamos muitas pessoas que se perderam, que morreram com esse Covid e famílias que sofreram a perda. Né? Nós também lamentamos, oramos para que o Senhor conforte. E eu acredito que nós vamos vencer no nome de Jesus. Mas isso não nos impede de estarmos na casa de Deus, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque do Senhor é a resposta para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa, meu Deus, que me assiste pelo SBT Canal 6 aqui em Alto Araguaia. Abençoa esta casa, esta família, Senhor. Esta pessoa que está passando, meu Deus, por ondas. Ó Deus, que ela não sabe distinguir a noite e o dia, de tanta luta, que está pensando em se lançar fora do navio. Que esta pessoa, ela pare agora mesmo, Senhor. Que ela se alimente do pão que é a palavra. E que ela creia que o sol da justiça, que é o Senhor, vai brilhar sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, esta pessoa que está querendo parar hoje, mas amanhã já está marcado o dia de algo novo acontecer na vida dela. Assim como já aconteceu na minha vida e na vida de muitos irmãos que me assistem. Meu Deus, fortalece essa pessoa. Que essa pessoa se alimente, que essa pessoa, meu Deus, creia na palavra que está sendo liberada hoje, agora, neste momento, sobre a vida dela. Restaura essa casa, restaura essa família, restaura essa vida, Pai. Restaura essa cidade, a cidade de Alto Araguaia, a cidade de Santa Rita do Araguaia, Senhor. Restaura, Senhor, meu Deus, a nossa nação. Restaura o nosso povo, Pai. Opera o teu sinal, o teu milagre sobre este povo. Nós clamamos a Ti, porque de Ti vem o socorro, Senhor, para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você tenha final de semana abençoado em família. E vem estar conosco no domingo. Vai ser um prazer receber você e toda a tua casa. Que Deus abençoe e até a próxima semana. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.